Será que a mamadeira pode aumentar o risco de morte súbita em bebês? Essa é uma das perguntas que mais recebo como consultora em amamentação. Eu sou Camila Bamberg, sua consultora em amamentação. Aqui, informação acolhe e transforma sua vivência materna. Hoje, a gente vai conversar em profundidade sobre o que a ciência sabe e o que ainda não sabe sobre o uso de mamadeira, leite artificial, o sono infantil e a síndrome da morte súbita. E você vai sair desse vídeo com informação clara, prática e que possa salvar vidas. Primeiro, precisamos entender o que é a síndrome da morte súbita infantil. Ela é definida como a morte inesperada e sem explicação de um bebê aparentemente saudável, geralmente durante o sono antes de completar um ano de vida. E quais são os fatores de risco que a ciência já comprovou? O bebê dormir de bruços ou de lado em colchão macio, a exposição ao tabagismo pela mãe durante a gestação ou até depois do nascimento, o compartilhamento inseguro de cama, principalmente quando há cobertores, travesseiros ou até também o uso de álcool ou medicamento pelos cuidadores, a prematuridade e baixo peso ao nascer. E quais são os fatores de proteção? Colocar o bebê sempre de barriga para cima, manter o berço firme e sem objetos, a amamentação, vacinação em dia e alguns estudos até mostrou que o uso da chupeta na hora de dormir mostrou algum efeito protetor. Mas existe uma polêmica por trás. Existe aquela crença de que a mamadeira poderia estar diretamente ligada à morte súbita. Mas a verdade é que não existe nenhum estudo científico que comprove que o objeto da mamadeira causa a síndrome da morte súbita infantil. O que os estudos mostraram foi que os bebês alimentados com fórmula, sim, têm um maior risco de morte súbita. Mas isso acontece não por um efeito direto da mamadeira, e sim porque eles não recebem os fatores protetores do leite materno. O leite artificial é mais difícil de digerir, e isso faz que o bebê durma períodos mais longos em sono profundo e pode reduzir a capacidade de despertar, o que a ciência chama de aurostability, diante do risco como engasgo ou obstrução de via aérea. Agora vamos falar do oposto, o leite materno como um fator de proteção. Estudos internacionais publicados na revista pediátrica mostram que a amamentação reduz em até 50% o risco de morte súbita. E isso vale o mesmo quando a amamentação não é exclusiva. Apenas 2 meses já reduzem quase pela metade esse risco. Mas por que isso acontece? Primeiro porque bebês amamentados acordam mais facilmente durante o sono. Segundo porque o leite materno fortalece a imunidade, protegendo contra infecções respiratórias. E terceiro, porque ela favorece o desenvolvimento neurológico, ajudando o bebê a controlar melhor a respiração e os despertares. E aqui entra um detalhe fascinante, o reflexo de Moro. Esse reflexo é como um alarme natural. Quando o bebê se assusta ou até quando regurgita e sente algo na garganta, o corpo ativa esse reflexo, despertando o cérebro a tomar uma ação. Ou chorar, ou engolir, ou expelir. É um mecanismo de sobrevivência do seu bebê. E o que os pais podem fazer na prática para reduzir esse risco? É garantir sempre um ambiente de sono seguro, o berço com colchão firme, sem objetos protetores nesse berço, o bebê de barriga para cima, evitar a mamadeira deitado, principalmente sem supervisão. Se for necessário usar fórmula, considerar alternativas seguras como copinho ou colher dosadora. E o mais importante, manter supervisão sempre que possível e orientar toda a rede de apoio.
Eu já acompanhei mães que tinham medo do engasgo, medo do bebê não acordar, medo da mamadeira. Quando a gente traz informação baseada em evidência, o medo se transforma em cuidado consciente. E isso faz toda a diferença. Então vamos recapitular. A mamadeira por si só não causa morte súbita. O leite materno é um fator protetor poderoso que reduz o risco da morte súbita até 50%. E a informação é a chave para transformar o medo em segurança. E é isso que eu faço aqui no Mundo de Mãe. Transformo informação em acolhimento, em proteção para você e seu bebê. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outras mães. E não se esqueça, o link do método Mundo de Mãe está na descrição, para você viver a maternidade de forma mais leve, segura e transformadora.